Paz, irmãos. Bem, aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 2, apenas o verso 14. Primeira de João, capítulo 2, verso 14. Amém? Todos nós encontramos? Amém? Diz assim o texto: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos ler novamente? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Podem sentar, irmãos, já oramos. Irmãos, nesta noite, eu gostaria de estar ministrando ao coração dos irmãos sobre algo de tantas coisas, e na verdade de muitas coisas que nós podemos encontrar na Bíblia. No último culto dos jovens, a irmã Clay ministrou sobre a maneira com que Jesus Cristo nos trata, né, como amigos. Era isso, né? É uma honra para nós sermos tratados como amigos por aquele que fez todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas criadas por Ele são sustentadas pela palavra do seu poder. Então é uma honra. Tem gente que conta uma vantagem porque teve acesso ao prefeito, ao governador, ao presidente da república. Nós fomos chamados para sermos amigos de Jesus. E essa noite eu queria estar pensando um pouco com os irmãos sobre de onde vem a força do jovem. Esse texto é muito usado para pregar nessa área de jovem. Mas João não estava falando aqui com jovem. João estava falando com categorias de crentes na igreja. Ele vai falar para os filhos, aqueles que foram perdoados por seus pecados e por causa disso foram feitos filhos de Deus. Esta era a intenção de João. Ele também vai escrever para pais, nessa mesma carta, nesse mesmo bloco de pensamento. Ele também vai tratar de seu destinatário, chamando os crentes ali de pais. Mas ele não estava falando com pais literais, de filhos literais, filhos físicos, filhos genéticos. Ele estava tratando com pessoas que foram capacitadas pelo Evangelho para pregar o Evangelho às demais gerações. E quando ele fala aqui de filhos, de jovens, aliás, ele está falando dos crentes que estão em processo de maturação. Mas eu gostaria de pedir licença a João e trazer isso para nós, porque como ele não está conversando de jovens literais, então todos nós somos jovens em processo de aprendizado. Viu, irmão Zé? Sou um jovem enxuto. Graças a Deus por isso, né? O Senhor sempre nos mantém novos, e lá na glória nós vamos ser rejuvenescidos mais ainda. Eita, vai ser uma bênção. Então, é dessa forma que João está tratando com os seus destinatários. Inclusive, se você pegar a carta, não fala para quem que ele está escrevendo. Então ele fala de uma maneira geral para os crentes. E quando ele vai tratar com jovens aqui, nós precisamos entender que, como jovens que somos, precisamos absorver da palavra de Deus os ensinamentos de Jesus. A experiência que Jesus Cristo teve no deserto, quando ele foi levado para lá para ser tentado pelo diabo, é uma experiência que nós precisamos chamar para nós, porque a semelhança do vigor jovem, foi assim que Jesus Cristo, através da palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como sua fonte de poder, ele vence o diabo no deserto. Está lá, Mateus, no capítulo 4, versos de 1 a 11. Então, meus irmãos, como jovens que somos, nós precisamos olhar para a vitalidade e a energia que o Senhor tem nos dado. Quando nós somos chamados para perto de Jesus,
E fazendo menção mais uma vez dessa palavra que foi pregada, Jesus já não nos trata mais como servos, e Ele nos chama de amigos. E vocês, Jesus dizendo, meus jovens amigos, precisam entender que pelo fato de vocês serem jovens, porque a fonte do vigor de vocês é a minha presença na vida de vocês, e esse vigor vem da minha vida para com vocês. Juventude, vitalidade, energia, e isso precisa ser usado para a glória de Deus. Agora, se eu estou me dirigindo de uma maneira geral para todos nós, muito mais os jovens aqui presentes precisam atentar para essa realidade. Se vocês estivessem ou tivessem tido ou vivido a juventude na nossa época, será que sobreviveriam? Será que teriam disposição para vir para a igreja 8h30 da manhã? Ou então, como tem lá na nossa igreja, no Nova Pampulha, eu não sei se é o primeiro domingo ou se é o último domingo, tem lá o café da manhã com a igreja, mas antes de você se deleitar com o alimento ali, né, do café da manhã, porque todo mundo traz pão de queijo, iogurte, suco, bolo de tudo quanto é tipo de espécie, biscoito frito e pão de sal, com salame, não gosto muito de salame não, mas tudo bem. Então a gente tira o salame e põe o presunto. O pastor não gosta de café, mas lá tem café. Mas também tem suco. Mas antes de nós já chegarmos a essa mesa, 5h da manhã é o horário da oração. É o horário, o encontro da consagração, de consagração dos nossos irmãos no Nova Pampulha. Isso já acontece há mais de 10 anos, né? Aí vem a escola dominical. A escola dominical vai até 10h30, 11h. E aí suponhamos que tenha lá já engajado na agenda o evangelismo. Aí vamos fazer evangelismo aonde? Não interessa, mas a caixa vai nas costas até chegar no carro. Será que? A juventude de hoje precisa atentar para a sua realidade. De onde vem o vigor de vocês? Ou onde está, ou onde vocês estão conectados para que o vigor de vocês estejam sendo renovados? E a primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto é que a força do jovem, né, e aí nós estendemos para toda a igreja, a força do jovem, ela precisa estar conectada na palavra de Deus. O texto vai dizer que a palavra de Deus está em vós. Está aqui a primeira chave para compreender a verdadeira força do jovem. A força que ele possui não é algo que vem de sua própria habilidade ou energia física, mas da presença da palavra de Deus na sua vida. Essa força não vem de sua própria habilidade ou energia física, mas da presença da palavra de Deus em seu coração e em sua mente. Pois conforme o autor de Hebreus, a palavra de Deus é poderosa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu não consigo ver ou prescrutar os pensamentos do seu coração, mas a palavra de Deus consegue. A Bíblia, ela vai aonde nós não podemos ir. Por mais que coloquemos a nossa vida à disposição de vocês, para uma conversa, para um ensino, para um aconselhamento, mas a palavra de Deus vai muito mais fundo do que aquilo que nós venhamos a falar nos momentos de orientação, não somente para os jovens, mas para toda a igreja. É a Bíblia que nos visita na nossa intimidade. Ela nos escancara diante de Deus. Ela denuncia diante de Deus a nossa fragilidade.
A Bíblia, ela é poderosa. Meus irmãos, nós não estamos aqui diante de uma simples coleção de ensinamentos ou histórias antigas, mas nós estamos diante de algo vivo. Não somente vivo, mas eficaz, que transforma vidas e sustenta o crente em meio aos desafios. Os jovens que não leem Bíblia estão fadados ao fracasso espiritual e ao nanismo cristão. Mas esse não é o desejo do nosso coração. Antes, ao contrário, nós queremos que vocês conheçam a Bíblia, não para dominá-la, mas como disse o Bessa, né? Nós não podemos e não devemos conhecer a Bíblia para dominá-la, mas nós devemos conhecer a Bíblia para que ela nos domine. Para o jovem, ter a palavra de Deus dentro de si significa ter um alicerce seguro em meio à tempestade da vida, uma verdade que guia suas escolhas, valores e decisões. Qual é o parâmetro que você tem para escolher, fazer suas escolhas e tomar suas decisões? Ontem, lá no culto na casa do Alex, por ocasião do seu aniversário, nós falamos que o melhor gestor para as nossas escolhas é Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus e falar assim: eu tomei a decisão, quero que o Senhor abençoe. Mas você já tomou a decisão e quer que eu assine embaixo da decisão que você tomou? Muitas vezes nós chegamos diante do pastor: pastor, ore por mim, eu tomei essa decisão. Mas você compartilhou com Deus antes de você tomar a decisão? Porque é Ele o gestor das nossas decisões. Ele é que vai dizer se é ou não da vontade dele para a nossa vida. Não sou eu quem faço isso. Se eu digo que eu tenho um Senhor, automaticamente eu tenho um dono. E se eu tenho um dono, eu não posso tomar as decisões sem antes conversar com o dono e o gestor da minha vida. Senhor, o que o Senhor acha disso? O que o Senhor me diz a respeito disso? Como é que o Senhor me direciona a respeito disso? Irmãos, desde o ano passado, se não me engano, março, acho que eu já contei isso aqui, que eu estou orando a respeito da minha saída daqui ou não. E de lá para cá eu mudei a oração 3 vezes. Senhor, fala comigo, porque aquilo que o Senhor falar eu vou fazer. Aí depois mudei a oração de novo: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou fazer. Mas um tempo passou. E depois eu fiz a mais difícil para mim. Senhor, usa alguém da igreja, mas Senhor, que não sejam os novatos que chegaram depois da minha gestão. Senhor, levante alguém antigo na igreja para falar: pastor, eu não quero que o senhor vá embora, não, fica aí, eu já conversei com os outros. Fica aí, nós vamos conversar com o pastor Cleilson, reverter essa situação. Estou esperando até agora. É ou não é para ir embora? Eu estou entendendo que é para ir embora, que meu tempo aqui acabou. O que eu vim para aprender aqui, eu já aprendi. O que eu tinha que contribuir aqui, eu já contribuí. E estou saindo aqui mais abençoado do que tive a oportunidade de abençoar. Porque, irmãos, nós não podemos tomar decisões sem Deus dar o aval. Não somos nós o gestor da nossa direção, do nosso destino. Eu vou embora de Vilhena porque eu preciso respirar novos ares. Vai. Chega lá, no primeiro problema que vai encontrar é a igreja, né? Que é complicado para congregar. Nós temos um amigo em comum, em Novo Hamburgo, que o irmão está em casa, não consegue congregar. As igrejas lá não conseguem contribuir em nada para ele. Nada. Já pensou que coisa terrível? Em nada. Pastor, se eu for para a igreja, eu vou ficar pior do que se estivesse em casa. Então eu prefiro escutar aí as mensagens do pastor Cleilson. De vez em quando sobra tempo, eu escuto as suas.
E nisso eu vou sendo edificado até o dia que Deus decidiu o que vai fazer comigo e com minha esposa. Então, meus irmãos, nós não podemos tomar decisões sem o aval de Deus. Ontem eu achei interessante o João, no seu momento de oportunidade, ele disse que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele será considerado um homem sábio. Ele será considerado um homem prudente. Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Amados, nos mantermos puros em meio a decisões que passaram pelo crivo de Deus, é algo desafiador para nós. Porque essa doutrina nefasta do livre-arbítrio, ela quer trazer para o homem a consciência de que ele tem o controle de todas as coisas. Acordaram aí quem estava dormindo? É isso que o livre-arbítrio veio trazer para o homem, afirmando para ele que ele tem o direito de tomar decisões. E isso é um engano. Mas, meus irmãos, a força do jovem, como já falamos, não está no seu vigor ou na vitalidade física de seu corpo, nem muito menos em sua inteligência, mas no compromisso construído com a palavra de Deus, a qual ele precisa internalizar. Nós precisamos internalizar a palavra de Deus, porque neste processo, queridos, nós vamos sendo vivificados a cada dia, de dentro para fora. O Senhor vai renovando a nossa esperança, o Senhor vai abrindo o leque do nosso entendimento daquilo que Ele tem para nós. O Salmo 119, verso 11, ele deixa bem claro a respeito de como o jovem, todos nós, e aos jovens que estão aqui presentes, podem guardar puro o seu coração. O autor, ele vai dizer: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando o jovem medita na palavra, ele adquire sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. Ele adquire discernimento para evitar as armadilhas do pecado e coragem para se manter firme em sua fé. Olha aí como é que está a situação hoje. Tantos jovens afastados do Evangelho, por causa de um Evangelho Nutella que foi passado para eles, e muito menos o incentivo da leitura da palavra de Deus. Enquanto eu tiver força, e enquanto a Júlia estiver debaixo do meu teto, eu vou pegar no pé dela quanto à leitura individual da palavra de Deus. Nós lemos coletivamente, mas cadê a sua leitura individual? Faça isso com seu filho. Cobre dele a leitura da palavra de Deus. Oh, se a minha mãe, na minha época, tivesse feito o que o pastor Cleilson passou, né? Mas os irmãos. Menino, você vai lá e você vai gravar 300 versículos e você vai trazer para mim. Oxalá que isso tivesse acontecido comigo. Vamos comprar aí, irmãos, essas caixinhas de promessa. Não para ficar tirando lá a cartomancia gospel, né? Mas para brincar entre os seus filhos e sobrinhos da sua casa. Pega lá, ó, do lado de cá vai estar aqui a referência da palavra de Deus, e mostra para o seu filho o que está escrito nessa referência. E aí, se ele acertar, você acertou, está escrito assim. Ou então você errou. Brinca na sua casa com isso. Depois faça ao contrário. Aonde está esse versículo aqui, ó? Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aí a referência está aqui atrás. Faça isso. É a maneira mais correta de se usar esse objeto. Ao invés de ficar pegando palavrinha, o que Deus quer falar comigo hoje? Vamos ver.
vai se enforcar. Faz não, tá? O que tens que fazer, faça logo. Queridos, a palavra de Deus na vida do jovem é o alimento para a fortificação da vida espiritual. Quando o jovem medita na palavra, ele adquire estas sabedorias. Essa foi a ordem que Deus deu a Josué. Josué, no capítulo 1, verso 8, um texto conhecido de todos nós. Não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Guarde a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, vivencie a palavra de Deus. Não pegue a Bíblia como um livro comum, leia e largue de lado, sem meditar, sem vivenciar, sem trazer aquilo para a sua vida. Mas vivencie a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz clareza e visão, permitindo que o jovem venha estar acima das tentações, e ele não terá dificuldades imediatas, mas antes ele enxergará o propósito eterno de Deus para a sua vida. Estava aconselhando uma jovem na semana passada e usei o exemplo de quão sério é o pecado na nossa vida. Qual é o conceito que nós temos da ceia do Senhor? A mensagem da ceia do Senhor, ela vem para dois lados, como uma faca de dois gumes. Ela corta de dois lados, né? Quando nós estamos participando da ceia, primeiro nós estamos proclamando que Jesus Cristo, ele veio, morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o querigma da ceia. E em segundo lugar, a ceia nos fala de comunhão. Cada pedaço de pão que você pega ali, você está dizendo que está em comunhão com o seu irmão. Então você faz parte, como pedaço, daquele pão que foi despedaçado, que é Cristo Jesus. A Fran vai lá e tira aquele pão cheiroso, quentinho, e vai lá e corta em vários pedaços. Nenhum pedaço daquele veio de outro pão, senão o pão que saiu do forno. Então a ceia demonstra que nós somos o quê? Um corpo. Então, jovem que está aqui, essa é para os jovens. Toda vez que você peca, você leva a igreja a pecar junto com você. Cuidado. Toda vez que você peca, você leva a igreja a pecar junto com você. Lembre-se disso. Ah, pastor, como é que isso funciona? Lembre-se de Paulo, comparando a igreja como um corpo humano. O dedo vai sozinho no interruptor para apagar a luz? Ou vai os seus pés, as suas mãos, sua cabeça, vai tudo junto lá no interruptor? A mesma coisa é o pecado. Se você é o dedo, cuidado para onde você está conduzindo o restante do corpo. Pense nisso. Pegue isso para você. Senhor, eu me fortaleço nessa área, eu não quero pecar e nem levar a igreja a pecar comigo. Porque se nós somos um único corpo, quando eu peco lá na minha casa, eu levo o Marquinho a pecar comigo. E ele está bem lá, inocente, deitado na cama dormindo, enquanto o pastor está lá em casa pecando, levando o Marquinho a pecar junto com ele. Essa é a seriedade da unidade da igreja. Quando nós pecamos, nós levamos a igreja a pecar junto conosco. A força do jovem é a vitória que vence o maligno. E já venceste o maligno, diz o texto. Essa é uma afirmação poderosa. O jovem que tem a palavra de Deus em seu coração é alguém que já foi vitorioso em Cristo Jesus sobre o maligno, ou seja, você já tem a vitória. A vitória é sobre o maligno, sobre o pecado e sobre as forças que buscam desviar você do caminho da verdade. O Salmo 119, verso 9 vai dizer: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A juventude é uma fase de muitos testes, onde as tentações e os desafios nos levam às escolhas erradas, quando nós nos precipitamos nessas escolhas.
A mesma coisa acontece quando nós somos jovens espiritualmente falando, no processo, no crescimento. Por isso que nós precisamos submeter as nossas escolhas ao Senhor. É por isso que nós precisamos trazer a realidade do que o apóstolo Paulo ensina, quando ele diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé em Cristo Jesus, porque foi Ele que se entregou por mim, foi Ele que me amou. E eu preciso viver essa realidade. Nós precisamos olhar para os exemplos da Bíblia. Quando nós vamos tomar escolhas que vão nos fazer e precisam nos fazer pensar se nós vamos ficar no ambiente ou se nós vamos fugir do ambiente onde nós estamos. Porque a palavra de Deus, ela precisa encontrar espaço. Quando eu digo precisa, irmãos, não é que a palavra de Deus tem necessidade, e eu sei que os irmãos estão me entendendo, mas a palavra de Deus, irmãos, precisa encontrar espaço na vida do crente. Gênesis 39, versos 7 e 8. Olha que interessante, na vida de um jovem. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, aqui fala a respeito da história de José e Potifar e a sua famosa esposa, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Eu vou usar de novo aqui um exemplo que eu glorifico a Deus por Deus ter trazido essa sensibilidade para mim no período que eu estava, Leila, trabalhando e eu em casa atendendo meus clientes. E eu descia para o escritório e falava com a Leila, com a Júlia: seja fiel a mim ou ao Senhor, mais na minha ausência do que na minha presença. Seja fiel ao Senhor. Por mais que você pense que Deus não está presente, Deus está ali o tempo todo, 24 horas cuidando de você, cuidando de mim. Que tudo o que nós fizermos, e o presbítero César lembrou desse termo que um dia o pastor trabalhou em uma de suas mensagens, o latim corandel, que tudo que nós fizermos, queridos, seja para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, até os filmes que nós escolhemos para assistir, mesmo que seja bobo, eu estou assistindo isso aqui, eu poderia assistir para a glória de Deus. Terceiro e último lugar, a força do jovem não é uma força física, mas é uma força espiritual. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A juventude muitas vezes é sinônimo de força física, como já falamos, de vigor, de energia. Contudo, João nos lembra que a verdadeira força do jovem vai muito mais além disso. Assim como disse Deus sobre os jovens levados à Babilônia, Daniel 1,17, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Gente, que experiência maravilhosa! É você chegar diante de um homem que governava todo o império, e ele queria que os seus adivinhadores, os seus feiticeiros, descobrissem até o sonho que ele teve. Eu quero que vocês descubram o sonho que eu tive e que vocês me interpretem esse sonho. Se vocês são necromantes mesmo, se vocês são adivinhos mesmo, eu quero que vocês façam isso agora, porque se vocês não fizerem, eu vou executar todos vocês. E não era só eles não, amados, era eles e a família. Seriam mortos, executados, e Daniel estava no meio. E ele trouxe essa notícia para os demais e falou: vocês orem aí, vamos orar juntos, para que o Senhor responda, a fim de que não haja essa injustiça. E Deus deu a ele até o sonho, que o camarada estava dormindo lá na outra sala, lá no outro quarto. Pensou? Eu estou sabendo o sonho que você teve, Henrique, eu vou te dar a interpretação. Vou te contar o sonho que você teve e vou te dar a interpretação dele. Já pensou?
Deus pode fazer isso com você. Se Ele é o mesmo Deus, Ele pode fazer. Mas nós precisamos nos guardar para Ele. Aqueles jovens não aceitaram as iguarias do rei, não se misturaram, não fizeram amizades que poderiam muito bem ter acalentado a situação deles. Imaginem jovens de 16, 17 anos levados para outro país, uma cultura totalmente estranha, acorrentados, sem a mínima esperança de voltar para o seu país. Eles teriam todas as justificativas de afogar suas mágoas em situações que pudessem dar prazer para eles, mas eles escolheram não, e permanecerem fiéis ao Senhor. A força do jovem, ela vem da conexão íntima que ele precisa ter com Deus. É uma força que se reflete não apenas na resistência física, mas na resistência espiritual, conforme Deus falou a Josué. Agora, no capítulo 1, verso 7. Então, somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Possuindo assim a capacidade, o jovem pode permanecer firme em sua fé, de lutar contra as tentações e de viver com integridade e de ser testemunho do poder de Cristo no mundo. O jovem cristão é chamado a ser um exemplo de força espiritual, um exemplo para os mais velhos e para os mais jovens, atentando para a orientação dada a Paulo a Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Quando o jovem se apega à palavra de Deus, ele possui a capacidade de continuar vivendo em comunhão com este Deus, com o único Deus, Criador de todas as coisas. Ele tem a capacidade de buscar o Espírito e ser obediente nas suas orientações. Ele pode ser fortalecido em sua fé, pois ele é a fonte do vigor espiritual. Sua verdadeira força se revela no compromisso com Cristo, mesmo quando as pressões externas tentam desviá-lo do caminho da verdade. Daniel e os seus amigos tiveram todos os sinais para relegar ou renegar o Deus de Israel, mas eles, na força do Senhor, permaneceram fiéis ao Deus de Israel. Terminando, irmãos, a força do jovem não é apenas para o desafio próprio, mas para o bem do reino de Deus, viu, jovens? Os meus jovens aí do Embratel e os da sede. O jovem cristão tem uma responsabilidade diante de Deus e do mundo. Sua força deve ser usada para viver de maneira justa, para ser luz onde há trevas, para ajudar a edificar o corpo de Cristo e para impactar a geração com o Evangelho. David Brainerd marcou a sua geração. Começou seu ministério, se não me engano, aos 24, 26 anos e morreu aos 29. Vomitando sangue e colocando pedaços do seu pulmão para fora por causa da tuberculose. Mas mesmo assim, pregou o Evangelho entre os índios, viveu nas florestas geladas. A única coisa que ficou aí como registro de seu ministério foi o seu diário. Leia lá o diário de David Brainerd. Ele não conseguiu nem ter o Jonathan Edwards como seu sogro, porque o casamento não se consumou, ele morreu antes. Um jovem que entregou a sua vida para o reino, morreu pela causa do Evangelho. Ele não se importou se o seu pulmão estava se desfazendo, se desfacelando e saindo pedaços na sua boca do seu pulmão, mas ele entregou a sua vida para o Evangelho. Irmãos, quando eu escuto, vejo e leio um testemunho desse, eu fico com vergonha e peço a Deus que tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da nossa vida, para que sejamos um povo firme, um povo fiel e que não se cala diante das atrocidades aí de fora, principalmente dos que aí de fora se chamam e se intitulam crentes. Pesa sobre você a responsabilidade de defender o verdadeiro Evangelho. Amém? Que o Senhor possa
falar ao seu coração através dessa palavra, em que você, jovem, pense nisso. Onde está a fonte da sua força, da sua juventude? Depois leia lá Eclesiastes 12:1. Essa juventude vai passar. Então, aproveite enquanto você a tem e sirva a Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Não tenha vergonha do Evangelho. Paulo fala isso para Timóteo. Não se envergonhe do Evangelho, e nem de mim, que sou prisioneiro de Cristo por causa do Evangelho. Mas sofra comigo as adversidades do Evangelho e batalhe pela causa como um bom soldado de Cristo. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé.